Começar assim? Muito bem, meus caros, estamos live. Live para a edição 31 do Capital Aberto. Hoje é uma edição solene. Temos o orgulho, a honra de ter connosco Diogo Simão, o grande estrategista-chefe do Banco de Investimento Global, João Lampreia. João. Viva, boa noite. Muito bem-vindo, pá. É um gosto enorme, como tu sabes, ter-te aqui connosco. É sempre um gosto falarmos e partilharmos ideias sobre investimentos. Já nos conhecemos há muitos anos, temos uma boa relação fora aqui das câmaras e é com muita satisfação que te vejo aqui a participar connosco nesta nossa tertúlia semanal, não é, meu caro Diogo? Quase semanal. Quase semanal. Quase semanal. Supostamente semanal, mas nem sempre cumprida à risca. Bem-vindo, João. Muito obrigado por aqui pela tua presença. Obrigado, Diogo. Obrigado, Paulo. Finalmente, já falávamos sobre isto há alguns meses atrás, há um par de tempo atrás, e é mesmo. Ainda para mais, vamos falar aqui de vários nichos de histórias específicas que eu acho que vai ser curioso. Sim, há imensos temas, na verdade, que te poderíamos convidar para tu dares a tua participação, porque de facto o teu conhecimento é bastante transversal a vários dos temas que temos vindo aqui a abordar. Nós temos falado muito neste canal sobre mercados financeiros, naturalmente. Temos falado muito também sobre um tema que eu sei que te é bastante próximo, que é o mercado imobiliário em Portugal. Hoje vamos falar de outro bastante interessante, que tem a ver com um nicho de temas que nós temos a abordar aqui também no Capital Aberto, que é de facto ajudar os investidores, ajudar quem quer preservar património, construir património, a investir não só nos temas mais tradicionais, mas também nos temas mais fora da caixa. A relojaria de luxo é um deles e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, mas antes de vamos deixar a cereja do topo do bolo para o fim, para que vocês que estão aí a ouvir-nos fiquem connosco até ao fim, não nos vamos já dar o bombom logo de início. Antes disso, vamos fazer aquilo que é o nosso habitual resumo dos mercados, da última semana, dos mercados financeiros. Parece bem? Da tua newsletter, sim, não é? Sim, fazer aqui um overview dos principais, muito rápido, não quero perder muito tempo hoje. Temos, de facto, muitos temas para tratar, não quero perder Temos que imenso acarinhar tempo. o nosso convidado especial. Exatamente. Parece-me excelente, sou ávido consumidor daquilo que tu fazes também, portanto, vamos a isso. Muito bem, e na verdade, de facto, não há muito esta semana, e o João também depois vou-te pedir um pequeno comentário àquilo que foi a última semana dos mercados financeiros, mas na verdade aquilo que acho que há a realçar é o momento atual de correção, sobretudo no segmento de growth do mercado, nas tecnológicas, e de uma bastante rotação de setores que tem acontecido no mercado. O Russell 2000 praticamente que fez o catch-up com o Nasdaq. O gráfico que estamos a ver neste momento é precisamente isso mesmo. Há 2 semanas atrás tínhamos o Nasdaq com 25% year to date e o Russell 2000 praticamente flat, e agora temos um com 15% Nasdaq e o Russell 2000 com 12,5%. Isto no espaço de 2 semanas, pouco mais do que isso. Portanto, o que é, de facto, extraordinária a rapidez com que há estes ajustamentos no mercado, e sobretudo no momento, numa sequência de vários meses onde a volatilidade tem sido, de facto, bastante baixa. Tivemos na semana passada o S&P 500 a desvalorizar mais 2%, o que já não acontecia, salvo erro, há um ano. Portanto, tem sido pouco habitual esta volatilidade no mercado, mas é bom que os investidores se acostumem a ela, porque de facto também é verdade que historicamente esta segunda metade do ano, em ano de eleições nos Estados Unidos, é um período do ano com um aumento significativo da volatilidade e de forma crescente ao longo dos meses de verão até ao epílogo em novembro, que é quando de facto acontece a eleição no mercado americano. Outro dado curioso da newsletter desta semana é de facto aquilo que foi a rentabilidade setorial no S&P 500 no último mês, no mês de julho, onde temos de facto real estate, financials e utilities como as top performance. Quer dizer, há muito tempo que não víamos de facto um quadro de top performance com este elenco, com o setor de comunicações e tecnológico no final da lista, com desvalorizações já bastante expressivas para aquilo que é a rentabilidade ao mês, e com os top performers nestes segmentos, os segmentos value. E esse é, de facto, do meu ponto de vista, o grande
o grande tema da última semana, de facto, esta divergência entre aquilo que eram os setores que vinham a puxar pelo mercado, que vinham a suportar o mercado desde o início do ano, face àquilo que foram as últimas 2 semanas. As magníficas 7, que de facto é o maior trade de longe, o trade mais popular nos mercados financeiros em 2024, está hoje bastante mais abaixo daquilo que foram os máximos do ano, quando chegou acima de 50%, está nos 36%. O que ainda assim, de facto, belíssimo, não é? Ainda assim é extraordinário, mas sobretudo, de facto, por aquilo que foi estes primeiros meses do ano, já o spread entre aquilo que foi a rentabilidade destas 7 magníficas e o S&P 500 reduziu-se bastante, como podes ver no gráfico destes dois, o gráfico comparativo entre o S&P 500 e este segmento de ações. O que também de facto ilustra aquilo que tem sido o momento de correção do mercado financeiro. Heatmap, que eu gosto sempre de olhar, é um pouco o espelho disto, não é? Tens a vermelho as tecnológicas, tens muita coisa a verde no mercado, mas o mercado tem caído, de facto, pelo peso que estas grandes tecnológicas têm, de facto, no global do índice, valem mais do que, estão acima dos 30% do S&P 500, portanto basta este grupo de mega tecnológicas ter uma performance negativa para automaticamente empurrarem o índice para terreno negativo. Por último, ia-te só dizer, eu tinha feito contas a semana passada, a Nvidia, acho que o S&P está a subir para aí 12%, year to date, talvez, a Nvidia é responsável para aí de 1/3, quase só esse, 1/3 desse movimento é só Nvidia. É só Nvidia, ou seja, 4 a 5% dos 12% do S&P 500 foi uma única ação a contribuir, o que é absolutamente brutal. Não é? Exato, isto faz um enviesamento grande na subida, como depois na queda. Exatamente. Depois, o tema que acho que de facto vai dar muito sumo aqui para o João desenvolver. Este é o link do nosso convidado, não é? Exatamente, basicamente é uma estatística que eu acabei por reparar, que foi publicada pelo Yahoo Finance e que achei interessante, porque de facto é um segmento de bens de luxo, tem sido um segmento forte, sobretudo no mercado europeu. As marcas de luxo têm suportado a performance dos índices europeus, e tem sido uma história de sucesso ao longo dos últimos largos anos. O João vai falar um pouco mais sobre isso e confirmar se de facto a minha percepção está de facto correta ou não, mas nos últimos 12 meses as principais marcas de luxo têm desvalorizado naquilo que é considerado um mercado secundário de é engraçado, só acrescentar, porque eu estou aqui a ver o gráfico. Força. Eu já tinha visto este gráfico mais nas redes sociais, depois vamos falar sobretudo o high-end e as desvalorizações, mas é engraçado, a única marca que sobe nesse período é Hamilton, não é? Ainda há bocadinho estávamos a falar dela, e estamos a falar de uma marca entry-level no mid-low tier, não é? Do ponto de vista de preço, e que está a performar bastante bem, que é uma marca que é muito forte para verdadeiros passionistas. Foi, por exemplo, o Elvis Presley usava um Hamilton Ventura, muito interessante verificar, é com agrado, com uma marca de tipicamente muita paixão por relógios, que é muito sensível a esses temas, é das poucas marcas que está a subir no mercado secundário. Deixa-me pegar por aí só um pequeno teaser, já vamos sair da relojaria e vamos voltar a ela, mas só um pequeno teaser para aquilo que tu podes acrescentar mais tarde. Porque, se é que existe de facto uma razão objetiva, para que a Hamilton seja de facto a única que não desvaloriza em mercado secundário nos últimos 12 meses? Quer dizer, eu não sei atribuir uma razão suficientemente plausível, mas, por exemplo, nós, passionistas de relógios, já sou um passionista de relógios, quer dizer, desde muito jovem, não é? E depois aprofundei o conhecimento do lado mecânico, sobretudo enfim, quando estava perto dos 30 anos, não é? Perto dos 30 anos, portanto, nos últimos, eu já vou com 42, portanto, é mais nos últimos 15 que eu aprofundei muito o meu conhecimento, com especial nos últimos 5, 6, em que basicamente, enfim, vi o mundo inteiro a fazer imenso dinheiro neste nicho de mercado.
e eu estava bastante consciente, porque eu sigo, como tu sabes, no trabalho com ativos financeiros, e percebi o valor que também do ponto de vista de investimento este nicho de mercado podia aportar ou representar. E isto para te dizer que quando comecei, Hamilton foi logo das primeiras marcas que entra, porque quer dizer, em Portugal, tu quando pensas em entry level de um grupo suíço, tu pensas em Tissot, não é? E essencialmente pensas nas marcas asiáticas, não é? Nas Seikos, por exemplo, as Seikos têm marcas espetaculares se tu fores para o top tier da Seiko, que é a Grand Seiko, que compete diretamente com Rolex, mas a Seiko, a Grand Seiko está penalizada pelo seu próprio nome, que não consegues separar a Grand Seiko com todos os outros Seikos, que eles têm peças de 200, 250 euros até 10 mil euros. Não é? 10 mil euros, eles têm uma a 10 mil euros. Exatamente, e portanto a Grand Seiko no mundo ocidental é muito penalizada pelo espectro do próprio nome, pelo estigma do próprio nome. E a Hamilton, quando tu pensas em marcas sub 500 euros para, enfim, neste caso de quartzo, movimentos de quartzo, quando pensares em movimentos automáticos, aí já estamos a falar de entre os 500 e os 1000, e tem, por exemplo, o Hamilton Chrono. O Chrono é provavelmente uma das complicações mais difíceis e mais caras, porque não são, enfim, 3 ponteiros, tens o Chrono para ativar start-stop e tens essas complicações. O Hamilton Chrono está na casa dos 2.000 euros e é, portanto, a peça que uma pessoa, com um indivíduo que gosta de cronos e que não tem uma infinidade de poupanças para gastar, é a peça que quase todas as pessoas recomendam. Muito bonitos. E tem mostradores lindíssimos, são relógios muito bonitos. E, portanto, tem um legado. Hamilton tem um legado do Elvis Presley que eu vos falei. Ele fez vários concertos com Hamilton Ventura, que é uma linha da própria Hamilton. Hamilton já entrou em filmes de James Bond também, por acaso é o mesmo modelo do que o Elvis estava a utilizar. E, portanto, é uma empresa, é uma marca com muita história, com muito legado. Em Portugal, como nós não temos grande cultura de relógios, se calhar passa-nos um pouco ao lado, mas eu diria, do ponto de vista de tier, tanto em preço como qualidade, está acima da Tissot, pertencendo ao mesmo grupo, não é? Portanto, estamos a falar, Hamilton é grupo Swatch. Hamilton é grupo Swatch, mas está um tier acima da Tissot. É importante essa referência, porque eu, por exemplo, não sabia, e sou, confesso leigo na matéria, e admito que a esmagadora maioria de quem nos está a ouvir também não, portanto esse enquadramento é bem feito e é pertinente. Posso dizer que o meu primeiro relógio automático foi um Hamilton, não por acaso. Portanto, iniciaste bem. E iniciei bem, porque era tipo quase um no-brainer, um Intermatic meio esqueleto, para ver se o mecanismo a trabalhar. Certo. É interessante. E que depois passei também para um amigo meu, etc. É muito engraçado. Já voltamos aos relógios, temos muito para falar sobre isso. Queria só aproveitar que também, obviamente, que aqui estás, queria saber a tua opinião, muito breve, sobre isto que acabámos de falar, a introdução deste episódio, sobre aquilo que é o momento atual dos mercados financeiros, e se de facto queria saber se tu dás alguma relevância a esta rotação de growth para value que tem ocorrido nas últimas semanas. Achas que é apenas um mero ajustamento técnico, como muitos outros existem ao longo dos vários anos, ou se de facto há aqui algum elemento subjacente de relevo que possa de facto justificar esta rotação das últimas 2 semanas? Olha, Paulo, para te responder a isso, se calhar até posso fazer um paralelismo, porque eu não sei se te recordas, tu ainda estavas no Big nessa altura, mas quando estávamos todos em Covid, no lockdown, estávamos provavelmente final de 20, inícios de 2021, eu lembro que foi dos primeiros a escrever no movimento de rotação das FANG para Value. Lembro-me perfeitamente de escrever isso. E alguns daquilo que está a ocorrer no mercado tem alguns episódios similares com o que vimos na altura, para trás, mas eventualmente aqui tu tens mais, ou seja, tens mais, digamos, food for thought, ou seja, tens aqui mais alimento para digerir, tendo em conta todas as potencialidades da inteligência artificial que representam, não é? Portanto, aqui é um bocadinho diferente do que o simplesmente posicionamento massivo que foi feito em 2020, 2021 para as FANG. Agora tu tens um mercado que está bastante crowded para o setor tecnológico, mas de certa forma esse posicionamento está a começar a reverter, não é? E basicamente está a fazer aquilo que tu disseste, não é? Houve uma rotação grande, que eu acho que até é mais institucional. Eram institucionais que estavam a ir atrás do mercado, não é? E que estavam obrigados a ter tech nos seus portfólios. E para não ficar para trás, não é? Exatamente, foi obrigado a não ficar para trás, até que determinado ponto, enfim, sobretudo aqui depois há uma correlação com o que se passou nas eleições americanas, tanto numa primeira fase
com a tentativa de homicídio de Trump, que depois basicamente lhe dá a vitória, porque basicamente a gente percebeu que ele ia ganhar as eleições nessa altura, e depois o Biden estava naquele estado com muita fragilidade. Essa semana foi quando isto acelerou bastante, não é? Este acelerou bastante nesta semana, porque toda a gente atribuiu a vitória ao Trump, e o Trump, como nós sabemos, do ponto de vista de políticas, é muito mais sensível do ponto de vista de tax cuts, como fez em 2016, se bem que ele tem bastante menos espaço para fazer tax cuts da mesma dimensão que fez agora, em relação a 8 anos atrás, sobretudo pelos custos de financiamento, que estão, enfim, muito mais altos do que na altura, e a dívida e o endividamento está lá em cima, não é? Por exemplo, os custos de financiamento de rolar a dívida americana andam na casa de 1 tri ao ano. 1 tri ao ano de custos de financiamento. 1 tri foi exatamente o valor global do corte de custos que ele implementou em 2016. Portanto, ou seja, a escala é essa, não é? Pois. Exatamente. E, portanto, vai ser difícil ele replicar, obviamente, se por acaso for ele o vencedor, que agora é mais discutível com Kamala, mas se por acaso for o vencedor, vai ser difícil ele replicar a dimensão do corte de custos, mas depois toda esta lógica inflacionária, porque era restritivo do ponto de vista de comércio, restritivo do ponto de vista laboral e esta lógica mais de impostos que favoreciam a economia real, tudo isto foi um acelerador para a transformação, para value, small caps, energia, banca, real estate. E na verdade é isso que o mercado está a antecipar, ou seja, um 2.0 desse movimento de há 8 anos. Exatamente. E depois olhas para as avaliações, e as avaliações em alguns nichos eventualmente começam a ser excessivas, mas por exemplo nós olhamos para Nvidias com PERs de 40 não são chocantes, não é? Se pensarmos o que é que aconteceu nos .com, na crise .com, por exemplo, aqui a correlação da Nvidia com a Bitcoin é interessante, porque são os dois cavalos de corrida do mundo, ou foram ao longo dos últimos tempos os dois cavalos de corrida do mundo, é quase um overlay dos gráficos, Nvidia e Bitcoin, e é curioso verificar que Nvidia veio por aí abaixo, mas Bitcoin continua. Mas a Bitcoin não, exatamente. O Trump também é um tipo que defende pro Bitcoin. É interessante, a Bitcoin continua a sua cavalgada para cima. Essa, de certa forma, essa correlação descorrelacionou-se um pouco. Agora, eu acho que o posicionamento estava muito concentrado, e eu acho que de alguma forma isso teria que ceder. Agora, se isto é secular, ou seja, se este movimento de rotação é secular, eu acho que é pouco provável, tendo em conta sobretudo a magnitude. Estamos a falar de 3 ou 4 desvios padrão, aquilo que o Small Caps fez em relação ao S&P ou ao Nasdaq, numa segunda derivada. Eu acho que sobretudo se os resultados, que estamos em plenary season, se os resultados forem um bocadinho animadores, já tivemos alguns resultados um bocadinho abaixo, não é? Tivemos alguma desilusão da parte da SML, da Alphabet, etc., mas esta semana temos a Apple, etc., mas sobretudo a própria Nvidia, que neste momento, do ponto de vista de inteligência artificial, a Nvidia é o que importa, não é? Eu acho que há alguns riscos de tudo o que está à volta do AI. Por exemplo, se tu olhares para a Dell, há pessoas que não têm bem noção, mas a Dell é uma empresa, do ponto de vista year-to-date, está relativamente próxima da Nvidia, do ponto de vista de performance, e a Dell não tem de todo o mesmo posicionamento e potencial que a Nvidia tem, não é? Portanto, há aqui, ou seja, não é tanto a própria Nvidia, não é tanta transformação secular que se antecipa para a inteligência artificial, que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, há de facto alguns nichos de mercado, e eu guardei o exemplo da Dell, não quer dizer que a Dell vá por aí abaixo. Claro, sim. Mas empresas que de facto beneficiaram de algum excesso de otimismo à volta deste segmento. Mas a título pessoal, a Dell, que é neste momento uma fabricante exclusiva de equipamentos informáticos, de computadores, e seja servidores, que de facto no mundo cada vez mais vai para esse lado também, mas isso não é o que faz dar lucro a uma empresa como a Dell. Portanto, eu penso que a Dell, a grande orientação deles também será o produto de consumo, que é onde está a escala, penso eu, do ponto de vista de uma Dell. Estou eu a assumir. Sim. Eles também têm uma questão dos sistemas, tem uma componente grande dos sistemas na área de negócio, não é? Mas a minha pergunta é, curiosidade pessoal, como é que a Dell, nos tempos que correm hoje, em que os fabricantes de componentes informáticos, com exceção dos iPhones, que de facto eles não fabricam, assemblam praticamente, mas qual é a justificação para isso, Dell? Para acompanhar o crescimento como uma Nvidia, que é de facto está a ser de facto um super performance é o hype do mercado, não é? Diria, talvez.
Mas... A Dell, repara, a Dell até saiu de bolsa durante alguns anos, acho que voltou a ser cotada, não tenho a certeza se foi 17 ou 18, uma coisa assim do género. A Dell passou um mau bocado. Foi uma reestruturação e na prática eles passaram do maker de hardware para software e sobretudo de sistemas, não é? E eles estão aqui a tentar refocar em áreas de negócio com maior potencial e eventualmente foram dos primeiros a juntar-se à NVIDIA, têm parcerias diretas com a própria NVIDIA. E eu acho que o mercado assumiu que a Dell tinha um potencial por outra via de absorver, ou seja, eu do ponto de vista da IT e sobretudo inteligência artificial, aqui o meu conhecimento é bastante mais limitado. Ok. Não, mas podias ter uma resposta na ponta da língua de quando a Dell mexeu. Mas é uma assunção do mercado, tendo em conta que a reestruturação profunda da Dell, que orientou para os sistemas e com proximidade à NVIDIA, que ela iria beneficiar da mesma forma, quase ceteris paribus, como a própria NVIDIA, e eu acho que não tanto assim. Okay. Olha, mas ainda voltando ao tema desta rotação de setores e de facto destas últimas 2 semanas com a maior projeção do segmento value, tu falaste aqui na questão do Trump e daquele momento que o Trump viveu com a tentativa de assassinato e os problemas de saúde do Biden. Entretanto, alguma coisa mudou, porque obviamente houve, de facto, o Biden abdicou, a Kamala claramente parece ser uma surpresa, não é? Porque de facto tínhamos nas sondagens, mesmo nas sondagens Trump-Kamala, antes de facto do Biden abdicar, o spread entre os dois era enorme. Já havia uma sondagem antes. Sim, estas sondagens de facto de Trump-Kamala já existem desde há largas semanas, de facto, mas o spread era enorme, não é? E de repente, a partir do momento em que Biden abdica e a Kamala step up, o spread desbateu-se de forma dramática. Portanto, nós sabemos que historicamente, em ano de eleições, os últimos 6 meses vão ser, de facto, de volatilidade crescente ao longo destes próximos meses até novembro. Sabemos que o mercado estava praticamente a dar como adquirida a vitória do Trump e que agora as coisas estão muito mais tremidas. O que é que tu achas que isto pode estar aqui um melting pot interessante para os próximos meses, João? É verdade. Aqui, eu acho que aqui já estamos muito perto do 50-50, que é o que as sondagens apontam, não é? E obviamente a Kamala acaba por beneficiar do apoio quase das minorias, praticamente todas, não é? Que vão simbolicamente, a maior parte vai votar em Kamala, mas repara, isso Clinton se calhar não apelava, Hillary nas eleições de 2016 se calhar não apelava a tantas maiorias como Kamala apela, mas basicamente a orientação de votos é semi, não é? Era o voto feminino, era algumas coisas, e repara que ela teve voto popular, Hillary teve o voto popular. Estão aí? Agora estava no escuro. Estamos aqui. Vão ver, não? Isto tem que dizer o quê? Eu acho que essa aparente vantagem de Kamala na orientação do voto das minorias, do vasto leque das minorias, do asiático, do afro, o pai dela era jamaicano, era tipo afro-americano com origens jamaicanas, e portanto o próprio Caribe, o voto do Caribe, do hispânico, do afro, do asiático, a mãe tinha ascendência da Índia, não é? O voto feminino, o voto LGBT, etc. Ou seja, todas estas minorias que são amplas e que tendencialmente vão votar a Kamala, essa situação é esbatida com o sistema de voto, como sabemos, do Colégio Eleitoral americano, não é? Porque ele teve mais de 5 milhões de voto popular e acabou por perder as eleições. E eu vejo essa situação mais ou menos na mesma proporção a acontecer com Kamala. Portanto, essa aparente vantagem que ela tem ou terá vai ser esbatida com o sistema do sufrágio, né, do Colégio Eleitoral. E, portanto, isto acho que é um ponto interessante, né, portanto, das intenções de voto e do popular, etc. Agora, em relação o que me estavas a perguntar em relação a esta situação, eu acho que o Trumpflation também estava muito concentrado. Esta lógica, ou seja... Trumpflation, queres concretizar esse conceito? Ou seja, a lógica... Como é que eu te vou explicar? Ou seja, o mercado também estava muito certo até determinado momento atrás, há uma semana, 10 dias atrás, da vitória de Trump, e exacerbou com esse movimento da rotação do Trumpflation, que é a presidência de Trump por via do corte de impostos que iria acontecer, do ponto de vista de tarifas que ia implementar sobre as importações da China, do ponto de vista de controle de fluxo migratório, queria ser, tudo isto era inflacionário, não é? São 3 variáveis que iriam agravar o problema da inflação, ou seja, e nós temos que ver que a inflação neste momento nos Estados Unidos está entre os 3% e os 4%, com o core inflation mais perto dos 4% do que dos 3%, está ali nos 3,5%, ou seja, e o target de inflação é 2%.
com Trump a ser eleito, a probabilidade da inflação ir para 2 parecer-me bastante residual e, portanto, o mercado atribui uma maior probabilidade da inflação se manter estruturalmente desancorada, ou pelo menos desancorada em relação ao target. Não vamos ter a inflação outra vez a 10%, como já tivemos, não é? Do ponto de vista year on year, pelo efeito base. Mas, quer dizer, para mim, eu acho que a inflação desancorada entre os 3 e os 4 é um cenário que nós podemos ter de conviver ao longo de toda a década. E ao longo de toda a década até final da década, na ausência de uma recessão, porque eu acho que uma recessão, e isso era espetacular, agora se tivermos uma recessão, havia aqui Acho que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que uma recessão era espetacular. Vais ter que concretizar isso, João. Isto deve ter uma contribuída conspiração alguns aí metida pelo meio. Não, porque nós sabíamos que toda a gente apontava uma recessão em 2022, não? Toda a gente esperava aliás, toda a gente esperava. Nós tivemos os ativos financeiros em colapso em 2022, que eram 20%, 25%, alguns até índices, não é? E toda a gente esperava que a recessão viria em 2023. E houve, de facto, um soft landing, uma economia americana resiliente. A economia europeia não foi tanto assim. Tivemos alguns países em recessão e tivemos essencialmente uma recessão do lado da manufatura, não é? E os serviços continuaram fortes. Mas toda a gente esperava uma recessão no ano passado que apareceu de certa forma disfarçada. Não apareceu. Ou apareceu de forma disfarçada. E não foi suficiente, não apareceu com força suficiente para mandar para baixo a expectativa de preço dos agentes económicos, das empresas, dos particulares. Quer dizer, e nós podíamos falar do mercado imobiliário, aqui em Lisboa, ainda há T2 usados a tentarem implementar os 700 mil euros com 8 mil euros o metro quadrado, que é o que a nova construção está aqui a fazer em Lisboa, não é? Ou seja, ainda não houve aqui um reset na expectativa das pessoas. Não, está uma recessão, já não posso pedir estes valores. E uma recessão era boa para devolver alguma sanidade, digamos assim. Para reeducar, para ser aqui... Reversão para a média. Uma reeducação das coisas neste momento que estão hiperinflacionadas e super especuladas, não é? Exatamente, porque repara, nós estamos a normalizar a inflação, ali nos 3%, está nos 3%, a inflação core está acima dos 3%, portanto a inflação core está acima da inflação organizada, porque começamos a entrar num loop de preços salários. Na Europa, então, os salários dispararam de forma brutal. Em Portugal, o salário mínimo já está perto de 900 euros. Na Alemanha, os tipos subiram os salários em mais de 30%, e sabemos que na Alemanha há uma grande exposição a sindicatos nas empresas, não é? Tem presença no board, e portanto os salários across the board subiram 30% na Alemanha. E houve uma grande acumulação de poupanças preventivas na Alemanha no ano passado, porque a economia alemã estava tipo, a ir pelo buraco, a acompanhar um bocado a crise no canal da manufatura, e os alemães estavam com 30% mais dinheiro do ponto de vista de rendimento, e portanto eles tiveram uma grande poupança de preventiva. A poupança na Alemanha neste momento anda na casa dos 24%, quando a média histórica é 17%. E portanto pode acontecer o fenómeno que nós tivemos nos Estados Unidos, e que foi ao contrário. Nos Estados Unidos, e isto depois leva-nos para o relógio, mas eu não vou entrar por aí, nos Estados Unidos o que aconteceu foi, em 2020, para lutar contra o Covid, foi o governo a injetar cheques e o Fed a fazer a mesma coisa. De repente tens a riqueza das famílias andava na casa dos 100 tris em janeiro de 2020 e chegou aos 150 tris num ano e meio. Portanto, as famílias tiveram 50% mais de capital. Que depois foi canalizado para o mercado, para os ativos financeiros. Para todos os ativos. Aliás, para todos. Os reais, vamos falar de reais financeiros. E na Alemanha, por exemplo, na Europa, ou seja, na Europa tu não tiveste a subida do rendimento que tiveste nos Estados Unidos logo no início, mas estás a ter o loop de salários de preço que acompanham. Há uma grande luta para os sindicatos subirem os salários, e os salários têm subido genericamente, e portanto a senhora Lagarde verbaliza isto, e portanto nós estamos preocupados com a trajetória dos salários, porque eles estão a acompanhar a inflação, e quer dizer, se os salários acompanham a inflação nunca vai normalizar para o target. Claro. E uma recessão era o que iria fazer o reset da expectativa de preços. Eu só queria fazer aqui antes de mudarmos de tema, Paulo e João, eu lembrei-me que nós já abordámos aqui tu próprio, Paulo, mostraste aqui em tempos nos teus maravilhosos gráficos, e se a memória não me falha, tu em tempos também já fizeste ver que de facto toda a gente tem a ideia de que na era do Trump, que os mercados financeiros tinham tido uma hiper-performance comparado com, neste caso, agora não me recordo se tu comparaste com os primeiros anos de Biden ou se tinhas feito uma comparação com os anos de Barack Obama, mas em que tinha-se verificado que esta luta republicanos-democratas não era assim uma luta tão desequilibrada, porque Trump, supostamente, se tu corriges-me, não sei se te recordas daquilo que eu estou a falar. Sim, recordo-me de facto de ter apresentado aqui há umas semanas uma estatística na newsletter sobre a performance dos mercados financeiros em anos, exclusivamente em anos ou em períodos de mandato republicano versus em períodos de mandato democrata. Exatamente. Sim. E que de facto, na verdade é incipiente, não é? Era incipiente sim, o resultado final.
não me lembro de memória, mas creio que havia uma ligeira vantagem para o período democrata, mas de forma bastante residual, ou seja, não era significativo no longo prazo, de facto. Aquilo que é significativo, e esse gráfico, o ponto central desse gráfico era mostrar o que é que a diferença entre tu estás investido no S&P 500 sempre, ou seja, de forma transversal, versus estar só investido em momentos de mandato republicano ou em momentos de mandato democrata, e de facto aí sim a divergência é absolutamente brutal. Se tu estiveres sempre investido no S&P 500, de facto o teu retorno é extraordinariamente superior do que tentas fazer market timing em função de qualquer um dos partidos. Foi mais em jeito de curiosidade, obviamente a conclusão é um pouco óbvia, porque de facto tens de facto o peso do horizonte temporal de investimento, e quanto mais tempo tu estás investido, maior é o retorno, porque de facto capitalizas o juro composto ao longo de muitos anos de investimento no índice bolsista como o S&P 500. Muito bem, desculpa, aqui depois tens aquele viés que em 2008, que é por isso que Obama ganha as eleições, não é? Tipo, ele, basicamente, ele teve a vantagem da crise ter aparecido ali, e já estávamos... muito provavelmente teria perdido as eleições se não tivesse acontecido a crise financeira de 2008. Esse viés. Mas agora recordei-me, só desculpa Diogo. Não, pronto, ia só arrematar, de facto, pronto, o Trump, e para fecharmos o tema, penso eu, em relação ao Trump, eu penso que, e agora aqui falando aqui de uma forma não tão científica, mas de um ponto de vista mais holístico da coisa, eu diria que Trump, de facto, para além de ele ter dividido a América, na minha opinião, do ponto de vista de eleitores, eu penso particularmente que com muito daquilo que tenha sido a má performance dele, até mesmo em praça pública, do ponto de vista da sua opinião em diversas matérias, e mesmo aquilo que tem sido esta questão dele ter sido julgado e digamos, e declarado culpado, portanto, quando foi julgado, portanto, eu acredito que ele tenha, de facto, se ele volta a ganhar a América, para mim, parece-me, do ponto de vista até de uma visão muito global daquilo que é o mundo, é pouco credível, penso eu. Já tínhamos falado também sobre a questão na altura ainda contávamos com Biden e com Trump, como é que a América, como é que uma potência mundial como a América tinha afunilado as suas opções nestes dois candidatos, que é estranho, não é? Face à capacidade que a América tem e face à potência que tem. Sim, esse é um ponto importante, que é de facto como é que os Estados Unidos não chegam a esta fase da sua longa e com tantos temas quentes na mesa, com dois candidatos, de facto, com tanto assunto para tratar de forma séria, não é? Se estivéssemos aqui tipo em cruzeiro e business as usual, eu acho que pronto, ok, deixei lá o Sr. Biden governar. Acho que isto dava tema para uma emissão completa do Capital Aberto, analisar todas estas tendências políticas nos Estados Unidos, de facto, e aquilo que aconteceu. Aliás, mais um tema onde o João, de facto, pode dar... Tu és um bastante conhecedor da política americana, até porque viveste nos Estados Unidos, não foi? Vivi nos Estados Unidos mais na minha infância, aliás, nos primeiros anos de infância e início da adolescência, porque a minha mãe trabalhou lá, com o meu padrasto de doutoramento, portanto vivi na Virgínia, portanto conheço bem a América profunda, também depois viajei muito por lá. Que é importante para conhecer precisamente estas dinâmicas, não é? Sim. Tenho uma visão dos Estados Unidos muito diferente de uma visão do clássico, digamos assim. Da visão europeia dos Estados Unidos. É uma visão... Na parte do europeu mais, enfim, de retaguarda para trás, que está muito preso no seu tempo de hegemonia, porque, digamos, do ponto de vista económico, a economia europeia como sabemos, foi a primeira, depois no século XX equilibra e os Estados Unidos aceleram, não é? Com o fenómeno das guerras, não é? É na segunda metade do século XX que os Estados Unidos aceleram em relação à Europa, mas de certa forma, neste início do século XXI, a Europa é um grande derrotado, digamos assim, porque se pensarmos no crescimento económico por década, de 1980 até 2008, ou até final de 2010, a Europa e os Estados Unidos conseguiram ir muito lado a lado, não é? Estávamos ali lado a lado, a Europa conseguia acompanhar. A partir de 2008 deu-se um fenómeno estranho, que a Europa ficou completamente estagnada e os Estados Unidos, o PIB nominal nos Estados Unidos já praticamente duplicou, ainda não duplicou, mas já subiu 70%, 80%, e o PIB na Europa subiu para aí 15% em termos acumulados. Não é? Tiveste a crise soberana, tiveste o Covid, tiveste o potencial de crescimento que é muito mais regulado na Europa, ou seja, há uma visão europeia
europeia das coisas, que infelizmente para nós que somos europeus e que vivemos cá e trabalhamos cá, nos tem penalizado um pouco mais, mas obviamente há prós e cons nos dois lados. Mas isto para te dizer, espera aí... Em relação à América, conhecias da América? Sim, dá-me esse ângulo de vantagem, mas eu acho que, por exemplo, Trump em 2016, quando foi eleito, é curioso que ele marca. Eu acho que 2016 foi talvez o ano que marcou a tendência que nós tivemos a seguir. Obviamente o Covid é um evento, um evento, enfim, um Black Swan que ninguém podia prever, não é? O Covid, e como é que se ia reagir o Covid, como é que os governos e os bancos centrais iam reagir, e só fizeram asneira. Por isso é que estamos aqui, fizeram múltiplos erros para gerir o Covid, mas damos o benefício de dúvida, porque já há muito tempo não havia uma pandemia desta dimensão, como sabemos, mas 2016, quando Trump é eleito, é o ano que marca a tendência que, entretanto, se vem cristalizando no mundo, que é a tendência de desglobalização. Não é? O fenómeno da globalização começa a reverter quando Trump é eleito, na prática, não é? Tipo, estas aplicações sobre... Sim, o antagonismo entre blocos, de facto, teve um... Tivemos o Brexit, 2016 foi um ano super marcante, com a vitória de Trump e o Brexit, que é, de facto, o início da desglobalização. Mesmo que Trump perca as eleições para Kamala, para Harris, quer dizer, temos um mundo já bastante mais trumpiano em 2024 do que em 2016, antes dele chegar à Casa Branca. Infelizmente, o efeito legado é negativo, porque nós sabemos que o mundo global tendencialmente beneficia, não é, de cooperação e de concorrência, e os preços descem, e nós estamos a ver exatamente o contrário. A desglobalização leva os preços para cima. O Covid depois acelerou esta tendência das cadeias de abastecimento, que depois levaram choques sobre a oferta, que também subiram os preços. Mas em cima disto tudo tivemos o Fed e o governo americano a estimular de forma brutal a procura agregada, que de um ano para o outro, como eu vos disse há pouco, subiram 50% a procura agregada americana. E de facto, na altura, como tinha passado tão pouco tempo e a riqueza tinha explodido nos Estados Unidos de forma tão violenta, e como ainda estávamos a lidar com o Covid, não nos apercebemos disto. Isto foi um policy mistake que os próprios bancos centrais não quiseram assumir, porque obviamente estavam a lidar com uma pandemia e a economia ficou suspensa, mas puseram demasiado dinheiro em excesso. O que fizeram por defeito em 2008, fizeram em excesso em 2020. Deixaram os bancos falir em 2008, fizeram defeito, fizeram o excesso em 2020 e estamos a pagar a fatura. Boas notícias aqui para o painel é que se boas notícias, quer dizer, estou a assumir que jogamos todos pelo menos na mesma, apostamos todos na mesma carta, que é, pelo menos se o Trump não ganhar as eleições este ano, pronto, provavelmente há uma alta probabilidade dele não voltar nunca mais a candidatar-se ou a ser presidente dos Estados Unidos da América. Diogo, sim, é verdade, mas eu acrescento que não podemos negligenciar o efeito de Trump na mudança estrutural do Partido Republicano, que é hoje um partido completamente diferente daquilo que era antes de Trump, de facto, sim. E esse legado vai se manter. Mas fica prometida também com a ilustre presença de João Lampreia para uma edição futura do Capital Aberto. Falámos um pouco mais aprofundadamente sobre política americana, se calhar mais perto das eleições. Acho que vamos ter imensas oportunidades daqui até novembro para falar sobre os Estados Unidos e sobre a política americana, mas queria pegar num tema que de facto que o João introduziste agora, que tem a ver com de facto esta injeção de liquidez brutal que aconteceu de facto que vai ser o nosso clickbait, não é? Vai ser o nosso clickbait. Sim, exatamente. Vamos pôr aqui como título do nosso podcast para clickbait. Seguramente, e que influenciou significativamente, de facto, como também já falámos nesta edição, o preço da generalidade das classes de ativos, incluindo, de facto, os bens de luxo, onde se insere a relojoaria, mas não só. Queres falar um pouco desta tendência de apreciação de preço dos bens de luxo de uma forma geral e depois particularizares no segmento da relojoaria de luxo? Sim. Imagina... Portanto, temos ativos financeiros e ativos reais, não é? Como uma lógica de investimento. E nós em Portugal, que temos uma baixa literacia financeira, tipicamente investimos no imobiliário, não é? Tipo, se nós olharmos até para exemplos, eventualmente, ou de famílias, ou de amigos, ou de próximos, nós vemos um investimento imobiliário que é basicamente comum. E tipicamente o imobiliário segue também as tendências dos bens de luxo, que é pelo menos acompanhar a inflação. Ou seja, aqui nós não estamos preocupados em bater um benchmark, em convicções sobre distorções das avaliações. Nós só queremos acompanhar a inflação porque sabemos que no longo prazo isto sobe sempre. É um bocadinho também aquilo que tu referiste, estás exposto em contínuo ao S&P em relação ao mercado.
investir e desinvestir. E, portanto, essa é a lógica do investimento em ativos reais e que depois podem ser muito especulados. No caso, por exemplo, do imobiliário em Portugal, que talvez dos mercados mais especulados que nós temos dentro do real estate, se olhares, e não sou eu que o digo, isto não é uma opinião subjetiva, se não olhares, a Bloomberg, por exemplo, tem os indicadores importantes, que é Price to Rent e o Price to Income. Obviamente, Lisboa não é a cidade do mundo com o preço mais caro do mundo, como é óbvio, nem podia ser, mas do ponto de vista price para o rendimento e preço para as rendas, é de facto a cidade mais cara do mundo, neste momento. E, portanto, não podemos fingir que este problema não existe e que está altamente especulado o imobiliário em Portugal, que é aqui uma combinação de vários fatores que depois falaremos noutra altura. E os bens de luxo acabam também por beneficiar disto, porque também se jogam com o top tier da especulação. E acabam por, também um bocadinho como a Bitcoin, ser um cavalo de corrida do ponto de vista de especulação, que no mínimo acompanha a inflação e depois tu consegues espremer, de certa forma, para especular. E é um ativo real, o acesso é limitado. Essa é a lógica, não é? É a lógica de um Veblen Good. Tipicamente a procura devia ser, ou seja, a procura devia baixar quando o preço sobe. Mas um Veblen Good, que é a dinâmica de um bem de luxo, e aqui estamos a falar mesmo de um bem de luxo, não é de um bem caro, um bem de luxo, a procura sobe quando o preço sobe. Exato, torna-se mais escasso, não é? Exatamente. E precisamente por isso, porque aceder é muito difícil, por isso é que tu não podes ir a um stand da Ferrari e comprar qualquer Ferrari que te aparece, não é? Sim. E na relojoaria, os players do tier mais elevado fazem exatamente a mesma estratégia, aqueles que conseguem fazer. E nós sabemos que não há assim muitos grupos de relojoaria, nós estávamos a falar, há basicamente 4, um deles é Rolex, que obviamente é o mais conhecido e é o mais popular. Eu ia falar disso, nunca se falou tanto de Rolex nos últimos 3 ou 4 anos. Exatamente, porque houve aqui um hype espetacular, fala-se de Rolex de preço, como se fala de Bitcoin, Nvidia e coisas assim. Há de facto um efeito manada de facto que é impressionante, e Rolex sempre foi o mais popular. Rolex sempre foi a marca. João, percebendo, desculpa interromper-te, e aqui se calhar vou interceptar-te aqui algumas vezes, eu peço desculpa se calhar porque vão-me surgindo aqui algumas ideias, mas curiosamente eu tenho exatamente essa relação o meu sentido em relação à marca Rolex em particular, é que eu senti que de facto esse hype aumento começou a ser exponencial, ou começou a crescer de forma mais acentuada no nosso dia-a-dia, de quem gosta minimamente desta área, quando começámos a saber que Rolex deixou de haver Rolex disponíveis na loja. E a partir desse momento em que, mas porquê que não está na loja? As pessoas começaram a fazer, e depois tivemos a malta do Shark Tank, aparecer lá o Kevin O'Leary a dizer que não consegue comprar relógios nenhum nas lojas, pronto. E a partir daí começaram a surgir um conjunto de notícias. Mas, curiosamente, eu acho que este hype vem também no sentido em quando queres comprar e afinal não consegues, não é? Ou tens de ficar em espera, ou etc. Não é? E a Rolex aí foi super inteligente nessa lógica. A Rolex, do ponto de vista de marketing, é a melhor empresa do mundo, é tida como a empresa mais forte do mundo a nível global, não estamos a falar da relojoaria. E eles conseguiram controlar muito bem isso. O que aconteceu em 2020, de facto, primeiro, como sabem, houve um lockdown, as pessoas nem sequer conseguiram aos shoppings estavam fechados. E depois, de facto, as cadeias de distribuição foram interrompidas. Portanto, era, de facto, impossível produzir os relógios, não é? Mas isso afetou todos os bens de forma generalizada. Afetou, mas afetou mais determinados relógios, porque depois de repente os americanos que gostam muito de Rolex e não sei o quê. A Rolex não tinha esta conotação de luxo, não é? A Rolex não tinha esta conotação de luxo no final do século passado ou no início deste século, nos anos 2000, 2010, 2014, 2015, era o que estavas a dizer, Diogo, não é? Foi basicamente nos últimos 5 anos. A Rolex sempre foi aquele tipo que tem um filho, que quer casar e quer celebrar um evento, compra um bom relógio, mesmo sem perceber nada de relógio, sabes que o Rolex é bom. Este é o bread and butter da Rolex. E atenção, e como parênteses aqui, desculpa, João, interromper-te, que a Rolex, exatamente naquilo a sensação que eu tinha em 2010 e que já era crescido na altura, para mim, quem tinha um Rolex, ou pelo menos havia sempre para mim um conceito lateral ou um Rolex, para mim era o típico novo rico que tinha um Rolex de ouro que para se espremer. Ou seja, é aquele relógio que quem não percebe nada de relógios, mas tem dinheiro para comprar um bom relógio, compra sem perceber o que é que está a comprar, mas porque tem aquele hype, é isso? Eu, de todo, em 2010, comparado 14 anos depois, a sensação de se ter um Rolex em sua posse é completamente... Eu sinto isso, mudou completamente. Eu não percebo nada de relógios, mas eu como transeunte aqui a viajar aqui neste meio, eu sinto claramente que quem tinha um Rolex em 2010, atenção, estou a falar dos normais, não estou a falar das peças já nessa altura de colecionadores, mas não tinhas o mesmo feeling de que é hoje ter um Rolex, e nem que seja
pelo valor que hoje tem, para se meter num segundo mercado paralelo, no segundo mercado de segunda mão, e pronto, e que vale muito dinheiro, não é? É que na altura, de facto, as peças valiam com o PVP, ou seja, o preço recomendado, um Submariner. Tu sabias que se comprasse um Submariner, tipicamente quem tem um Rolex tem um Submariner, porque aí vocês falaram do novo rico. Há duas categorias da pessoa que compra. Não quis perceber qualquer coisa, atenção, já. Não. Eu queria um rótulo, mas foi um rótulo a marca, do ponto de vista de marketing, é genial, do ponto de vista de criação é genial, é de facto a marca que define a moda. A Rolex é o que define a moda. Tudo vai atrás da Rolex, mesmo a própria Omega, não é? E que é o principal concorrente no espaço comercial. Mas basicamente tiveste os produtos de luxo agora a subir muito, os PVPs, porque os Rolex ficaram inacessíveis, não é? E toda a gente que quer comprar relógios começou a comprar os outros, e se a Rolex não faz descontos, é que um Submariner há 5, 6 anos atrás ainda tinha desconto na loja. Tu conseguias negociar um desconto, não é? Tu conseguias negociar 5, 10%. Portanto, isto começou a acelerar muito nos últimos 5 anos pela injeção de liquidez do sistema monetário. Mas isto para te dizer que há dois tipos de pessoas que compram Rolex. Na sua gente, quem queria um bom relógio e celebrar uma data, mesmo sem percebendo do tema, comprava um Rolex, ou um Datejust, ou um Submariner, ou um Daytona. Os Daytonas, por exemplo, agora nós vamos falar sobre isso. O Daytona é o relógio da Rolex que tem mais hype, não é? Digamos assim. Sobretudo o Panda, que é a versão branca com os subcounters pretos. E o outro é o Reverse Panda, que é o preto com os subcounters silver. Um Daytona nos anos 80, eles não conseguiam vender. Tipo, eles estavam ali, eles não conseguiam vender os relógios. Ninguém queria os Daytonas nos anos 80. Começaram a melhorar nos anos 90 as vendas. E a Rolex tinha algumas debilidades do ponto de vista de engenharia. O Daytona é um relógio cronógrafo, né? Portanto, a função é para um cronógrafo. A Rolex não sabia como montar um cronógrafo. E, portanto, a primeira geração dos Daytonas, basicamente operava numa lógica de movimentos da Zenith, que pertence, por sua vez, ao grupo Louis Vuitton, que tem as 3 marcas mais conhecidas, é a Zenith, o Hublot e a Tag Heuer. E a Zenith é uma marca que é quase o contraponto da Hublot, sobretudo do Hublot, não é? O Hublot já até estávamos em off a dizer que o Hublot que tem movimentos de 500 euros e vende relógios acima de 10 mil euros, portanto é tipo super neo-rich, é tipo um homicídio comprar quase o Hublot. E a Zenith é exatamente o polo oposto, não é? A Zenith foram os primeiros, foram os El Primero, por isso é que são os El Primero. Tem uma marca que é de Cronos, que é o El Primero, porque foram os primeiros a criar o movimento de manufatura de crono. E os primeiros Rolex, este Daytona, o Panda e o Reverse Panda, basicamente nos anos 80 e 90 operavam sob mecanismos da Zenith. Até mais relógios, por sinal. Sim, a Zenith é uma marca super de apaixonados, como a GG LeCoultre, e portanto os apaixonados compram GG LeCoultre, compram o Zenith, e regra já sabem que vão levar muita castada nos PVP. Então, exatamente. Porque de facto não é uma marcas de hype, são marcas de nicho. Isto para dizer, ou seja, e as pessoas compravam o Rolex, não eram novo ricas, só queriam um relógio e queriam celebrar um evento, não é? Portanto, e de facto a Rolex, do ponto de vista de durabilidade, são tanques, tu podes fazer o que tu quiseres, as braceletes do ponto de vista de conforto e ergonómicas são incríveis, sobretudo desde os últimos 20 anos. A Rolex tem muita coisa boa, não é? Do ponto de vista de concepção, e são super reliable, não é? Tipo, e valem a Mercedes. Aliás, o ponteiro de horas de um Rolex, do Sports Rolex, Steel Sports Rolex, o ponteiro é o Mercedes Hands, é o logo da Mercedes. O ponteiro do Submariner é o logo da Mercedes. Portanto, se tu quiseres ver um Submariner, tu vais ao ponteiro da hora, é o logo da Mercedes. Incrível. E a Mercedes nunca se chateou, porque basicamente é a própria Rolex a fazer top publicidade tier, gratuita. Publicidade gratuita. Nunca tiveste problemas de fact. É um fun fact engraçado, porque é o Mercedes Hand, ou seja, mas isto só na parte dos esportes, não é? Estás a falar de qual Rolex? Desculpa interromper. Por exemplo, o Submariner. Okay. Se fores olhar para o ponteiro do Submariner, posso partilhar ou não? Claro, forte. Sim, claro. Como é que eu posso apresentar? É show screen? Como é que eu faço? Show screen, então. Clicas em Present, Share Screen. Present. Já estou aqui com slides. Vocês já estão a ver ou não? Alguma coisa? Não. Deve haver uma parte, exatamente. Já está. É esta a página, João?
esta não é bem a página, como é que eu consigo aceder? Não consigo aceder. Por exemplo, o Daytona que tu tens ali não tem Mercedes-Benz porque é um crono, e um crono não pode ter Mercedes-Benz, tendo em conta que tu queres num crono ponteiros lisos para não fazer obscurar os chrono counters às 3, 6 e 9. E portanto é por isso. Mas olha, o GMT Master 2, que está ali o Pepsi, não sei se estás a ver aqui. Sim, muito bonito. Já tens aqui o logo da Mercedes no ponteiro das horas. Não sei se consegues ver, não sei se é perceptível, mas isto é Mercedes. Isto é o logo da Mercedes. Para mim, se conseguisse comprar um Rolex, para mim seria a minha primeira escolha. Qual? O Pepsi. Ok. O Pepsi é um modelo que, olha, por exemplo, os preços, e não sei se devemos falar sobre isso, os preços estão a cair no último ano 8% do Subdial Index, mais ou menos isso. E o Pepsi é dos poucos que tem estado a subir, porque o Pepsi tem-se especulado que pode ser descontinuado, o que me parece fazer muito pouco sentido, tendo em conta que o Pepsi é o Holy Grail dos GMTs, tipo, sobretudo na sua configuração, porque era o que os tipos ofereciam aos pilotos da Pan Am, quando ser piloto de uma companhia aérea era basicamente ser quase Deus, não é? E portanto eles ofereciam aos pilotos um GMT para controlar 2 fusos horários. Portanto, a lógica aqui há uma lógica funcional. O Submariner é para mergulhar, não é? Tipo, as pessoas que iam para o mar e faziam um mergulho levavam o Submariner no pulso, function over form. O GMT, os pilotos da Pan Am, na sua vertente Pepsi, pilotavam aviões e controlavam 2 fusos horários, o de origem e o do destino. E temos os Daytonas, que era basicamente para tracking as corridas, não é? Basicamente, ou seja, é function over form. Nos últimos anos, é que este hype mudou um bocadinho e começou a ser form over function, não é? E portanto, tu tens muito mais coisas polished, muito mais bling do que antes, quando tinhas bisel de aço, bisel de alumínio, agora tens bisel de cerâmicas. E basicamente o que o mercado está a especular é que a configuração nos bisel, tu tens o bisel Pepsi, que é vermelho e azul, a configuração em azul, do ponto de vista de cerâmica, é super difícil de fazer e tem gerado alguns erros até de fabrico. E portanto, eles estão a pensar, eventualmente, o mercado tem tido algum franzinho sobre a possibilidade da Rolex descontinuar o Pepsi na sua versão atual no GMT. E a versão Batman tem alguma história? Sabes alguma coisa Não, a versão Batman, olha, por acaso a versão Batman é interessante porque estreou um novo modelo, foi estreado, ou seja, o novo movimento dentro do Batman foi criado quando eles lançaram o Batman e estrearam também o bisel de cerâmica. Portanto, o Batman tem essa história, ou seja, tem associado um novo movimento, ou reinvenção, porque eles estão sempre a atualizar os movimentos, mas, regra geral, esperam entre 5 a 10 anos. Não é? Eles esperam entre 5 a 10 anos para atualizar os movimentos. E a versão do Batman, que é a configuração que replica o super-herói, o herói, não é? Portanto, preto e azul, foi o primeiro a utilizar cerâmica. Portanto, antes os GMTs, o GMT Master, este é o Submariner, vês claramente o logo Mercedes-Benz na hora, e haver um Mercedes, não é? E portanto, se tu colocares aqui um GMT, que é um Master 2, que tínhamos atrás, tu tinhas este bisel, que é o que tu vês aqui na escala, tu vês a escala, a escala de 0 a 60, que é a escala para mergulhar, tu rodas o ponteiro, não é? E consegues fazer o timing do mergulho. O GMT tens cliques de 2 por 5 minutos, porque não tens 60 cliques, porque antes ele clica por minuto, tens cerca de 2, 3, tens para aí 28 cliques, uma coisa assim do género, na escala GMT. Porque, ou seja, tu queres controlar as diferenças horárias, que é a lógica do Batman e do Pepsi. É super giro para relógios que está aqui o GMT, portanto a escala, lá está. E este bisel, que tem a escala das horas, portanto, que vai do 0 aos 24, o Batman, a história do Batman é que foi o primeiro a inaugurar estes bisel de cerâmica, que são bisels que têm mais flash, né? Eles brilham, eles refletem a luz solar. Este é o Sprite, que os tipos inverteram basicamente a história, e o Sprite, que é o preto e verde. E, portanto, há todo um conjunto de nicknames. Este é o Sprite. Não acho tão bonito. Não, acho que, para mim, a ordem seria, sem dúvida, Pepsi, Batman e Sprite, para mim. Sim. Neste momento, o wishlist, os mais difíceis de obter, são exatamente o Daytona, na sua versão Panda, que é o mais hype, e que neste momento em PVP, não sei se vamos falar ou se vamos mostrar gráficos, o Daytona em PVP está nos 30 mil em Panda e está nos 25 mil em Reverse Panda, preto. E o Pepsi está na casa dos 20 mil em mercado secundário e o Batman está na casa dos 15 mil. Quanto é que custa o Batman? Custa 11 mil, o Pepsi 11 mil, porque são o mesmo preço.
os Daytonas branco e preto são o mesmo preço e andam na casa dos 15, 16. Portanto, estamos a falar de 100% de valorização off da loja. Então, João, tu confirmas a teoria, com o conhecimento que tens, que se eu amanhã for à Rolex na Avenida da Liberdade, eu não consigo comprar um Rolex. Eu não saio lá com um Rolex. Não, quer dizer, podes conseguir eventualmente se comprares um Datejust para mulher, ou seja, comprares 2 tons Acior, porque as margens do Acior ou do ouro são altíssimas, não é? Quanto mais alto o PVP, mais facilidade tu terás, porque tu levas uma grande pancada, portanto eles não têm, desde que tu tenhas dinheiro, tipo 2 tons. João, desculpa interromper-te, mas isso a pergunta do Diogo é pertinente também para introduzir aqui uma ótica diferente na nossa conversa, que é do ponto de vista do investidor, e não esquecendo que de facto o nosso objetivo neste podcast é de facto apontar para ideias de investimento. Como é que tu entras enquanto investidor? Como é que tu entras neste mercado? Ou seja, imagina quem nos está a ouvir e de facto que quer diversificar o seu património neste segmento. Quais são os primeiros steps para o fazer? Assim, em primeiro lugar, a lógica de investir em relógios, digamos assim, é uma lógica de conceito de ativos reais, de preservação de valor, de ativos reais, e numa lógica de diversificação. Quer dizer, não faz sentido tu venderes tudo que tens em ativos financeiros e comprar relógios, não é? Isso faz pouco sentido. Mas numa lógica de preservação de valor e diversificação, faz todo o sentido. Sim, estamos a incluir os relógios no obras de arte, vinhos, alta costura e por aí fora. Exatamente. E eu diria que de todas as marcas mais populares, o mais fácil do ponto de vista de, se quiseres comprar um novo numa lógica de investimento, a Rolex é aquela que te oferece o melhor retorno e é o que tendencialmente vai acompanhar a inflação, porque os tipos sobem 2 vezes por ano os preços. Não é? E portanto, tu compras, quer dizer, eles sobem em média 5 a 10% ao ano, portanto um relógio que hoje custa na vizinhança, um Air King que hoje custa na vizinhança dos 8.000, há 3 ou 4 anos atrás custava 5.500, 5.700. Mas isso só funciona enquanto a procura também acompanhar, não é? A procura acompanha, mas isto acaba por ser uma profecia autorrealizável, porque na prática fez tanto dinheiro com estas peças que tu comprasses e vendesses, por isso é que houve uma proliferação de comerciantes de relojaria que operam numa lógica quase shady deste mercado, e tu mesmo em Lisboa já tens uma data de comerciantes de relojaria em que consegues ir lá entregar o relógio e comprar relógios, e já está em preço de mercado secundário, não em preço de primário. E que havia meia dúzia há 10 anos atrás. Que havia meia dúzia, mas eles proliferaram por todo lado, não foi só em Portugal, em toda a Europa, nos Estados Unidos, não é? Tipo, houve alguns esquemas de fraude, é que isto foi uma coisa, quer dizer, o capital era altamente remunerado se por acaso chegasse a estas peças. E, portanto, foi basicamente isso que aconteceu. Mas, portanto, de um ponto de vista mais clean e de safe, eu diria que Rolex, indiretamente ao representante da marca, e não há muitas, nós em Portugal, por exemplo, só temos 10. Nós só temos 10 espaços que vendem Rolex de norte a sul. Não estamos a falar 10 em Lisboa. 10 espaços de representante oficial. De Braga ao Algarve, só tens 10 lojas em que podes ir bater à porta, entrar, ter a tua conversa, o teu sales pitch, que na prática é um buy pitch, porque é que ele deve vender um Rolex. Porque na prática é o tipo do AD da Rolex que escolhe quem é que quer vender o relógio. Quem quer vender o relógio, portanto, na prática isto está subvertido, não é? O esquema está pervertido. E é por isso que eles são tão desagradáveis, mas temos que lhe dar um desconto também, porque na prática eles todos os dias apanhavam, sobretudo nos anos dourados, há 2 anos atrás, toda a gente ia às lojas, eu quero um Submariner, eu quero um GMT, alguns até pediam Daytonas, quer dizer... Isto é válido, quer sejas em Portugal, na Suíça... Todo lado. E muitos vinham de fora para Portugal porque achavam que isto era um país pobrezinho e que tinham mais facilidade de comprar. Que era mais fácil comprar aqui. E na verdade a própria Rolex, ao distribuir para os representantes, tem o cuidado de pedir que eles apenas vendam a cidadãos domésticos. A própria Rolex nisso opera bastante bem. As subidas de preço da Rolex nos últimos 3, 4, 5 anos, mesmo com a inflação, mesmo com a procura estar toda em cima dos Rolex, as subidas de preço da Rolex está abaixo da subida de preço da Omega ou da IWC. Portanto, a Rolex, apesar de tudo, é fair. Opera numa lógica fair. De facto, por acaso, eu soube de umas histórias, até principalmente na Suíça, e não sei se tu me contaste, Paulo, que há malta que paga para que pessoas locais, para que domésticos, comprem em nome deles, portanto, os relógios, tomando posições de lista de espera, portanto, e para ele, para que, imagina, se eu tiver 3 amigos, se eu conhecer 3 amigos na Suíça com capacidade, para poder comprar, vão lá, me dão um nome e depois há um dia há de cair, não é?
Um parênteses à nossa conversa, que é, não sei se posso fazer. Paulo, tu dizes-me que eu faço aqui Claro que sim, este espaço também é teu. Este type que estamos aqui a falar da relojaria e tem o que é que tens a dizer em relação, por exemplo, à entrada se é que foi especulação, se é que foi notícia, se é fake news, não sei, mas eu acho que não, sobre o Ronaldo ter entrado até na plataforma do Crono 24, isso é verdade, é mentira, e vem nessa tendência... Estás a perguntar a mim? Sim, João. Sim. Quer dizer, João e Paulo, mas acho que... Não, é verdade. É verdade, ele é um tipo muito apaixonado por relógios, como regra já os jogadores de futebol gostam, carros, relógios. Há aqui uma dinâmica engraçada. Eu, por exemplo, só gosto de relógios e não gosto de carros. Mas há aqui uma relação de causa e efeito. Mas, regra já, eles gostam de relógios muito bling, não é? Os jogadores de futebol, tipo e Rolex Diamantes, é uma coisa diferente. Os mais procurados são o Steel Sports Rolex. São os Submarinas, são os GMTs, são os Daytonas. E o Crono 24 fica com uma comissão sobre cada transação que é feita? Fica 6% sobre cada transação. Pois então... 6% sobre cada transação. Considerado que aquilo deve ser uma das maiores plataformas de segunda mão, não é? Sim. E depois tens comerciantes e tens particulares a vender. E os comerciantes de relojoaria tens um bocadinho mais de garantias se estiveres a comprar um comerciante. Se fores particular, tens menos garantias. E é por isso que os preços no mesmo relógio para um comerciante de relojoaria e para um vendedor particular são diferentes. Ok. É uma boa plataforma para se comprar relógios? É uma excelente plataforma para comprar e vender relógios. É a melhor, recomendo vivamente. Já fiz imensas operações lá. Compra e venda. É top. Está aqui fora. E é uma excelente forma também de comprar as peças que estão muito depreciadas e te permitem isto. Não? O Paulo estava a perguntar como é que nós conseguimos investir nisto. Exato. Rolex é um excelente play. Rolex é um excelente play para ir às lojas, montares o teu case. E, por exemplo, a Rolex tem uma marca irmã que é a Tudor, que a Tudor está inspirada, os designs da Tudor atual estão inspirados no vintage Rolex. E, portanto, quem gostava muito de Rolex há 20, 30 anos atrás, gosta muito de Tudor hoje. Porque na prática o DNA da Rolex está hoje na Tudor e não na Rolex. É um bocadinho isso. A Rolex tornou-se aquele neo-rich mais statement que há 20 anos não era. E então, esse cliente está hoje na Tudor. Portanto, há muita gente que objetivamente tem Rolex e vai comprar Tudors porque gosta mais do vibe que os Tudors transmitem. E portanto... Sendo que tem a mesma... o mesmo nível de restrição de entrada que... Não, quer dizer, o que acontece tipicamente nos Tudors é que quando eles lançam alguns modelos novos, há um hype grande, ou seja, eles fizeram um Chrono Panda da Tudor que chegou a valer mais de 7 ou 8 mil euros e que o PVP estava abaixo dos 5, e portanto tu conseguias ganhar dinheiro nesses Chronos, nesse relógio. Tu agora consegues fazer dinheiro num Tudor que é o Coca-Cola, que eles lançaram este ano, que é um bezel vermelho e preto, a replicar um bocadinho o GMT Master Coca-Cola, que não existe só o Pepsi e o Batman. Mas tem alguma resistência em comprar um Tudor por 5 mil euros? Mas esses Tudors, repara, um Tudor a 5 mil euros é melhor investimento do que um IWC 10, por exemplo. Sim, não tem... Estás safe. O book value... E uma pessoa que gosta de relógios é uma excelente forma, porque quem vende Rolex só vende Tudors. Tu só podes vender, eles só podem vender estas duas marcas, porque tem que ter exclusivo. Por isso é que a boutique não pode vender Rolex, não é? Sim. Está na Torres, é verdade que eles têm um conceito multimarca, eles agora foram obrigados a tirar a Rolex do shopping, já não há no Colombo, etc. Só pode haver na Avenida Liberdade. E Corte Inglês, se calhar? Corte Inglês, porque tiveram aqui alguns factos ali no Corte Inglês e tiveram restrições. É da própria Torres, aquela boutique da Rolex é da Torres, e eles tiveram restrições para abrir ali. Sei que nas Amoreiras tem havido alguma celeuma, pertence à Universidade de Portugal, a boutique da Rolex, mas aquela cá em cima, na esquina. Só podem vender Rolex e Tudor. Portanto, uma boa forma de encetar relação é comprares Tudor. Se não podes chegar a Rolex, compras Tudor e depois pedes um Rolex. Mas a Universidade de Portugal é excelente. Melhor, talvez é o melhor AD do ponto de vista de acesso a Rolex, porque são os mais familiares. Todos os outros são as grandes marcas que operam sob a Torres ou sob a David Rosas, e esses tipos querem-te que tu faças uma ordem conjunta, digamos assim, para cortar a talha e para avançar na lista, não é? Basicamente eles estão a talhar. Portanto, se tu gastares 20 mil euros com eles arranjam-te com certeza, se calhar um Batman ou uma coisa assim. Um Submarina já é relativamente fácil de arranjar. Um Air King já não tem lista, já não tem fila de espera, porque já está, o preço no mercado secundário já está praticamente ao PVP. E portanto um Air King, um Oyster Perpetual, isso é relativamente fácil de encontrar e é uma boa forma de investimento porque isso preserva a capital. Eu diria, entry-level Rolex é a melhor forma. Se quiseres construir relação e se quiseres diversificar um bocadinho, os Tudors, sobretudo os mais hype,
tem ótimo valor contabilístico e tem um ótimo resale. Eu diria que tu consegues num Tudor bom, tu consegues fazer, enfim, em alguns recuperar 100, noutros perder 20, não é? Só que te permite ter acesso a peças com um ticket point muito mais alto e com resale value bastante mais altas. E, portanto, aqui se fizeres ordens agregadas, é uma boa forma de tentar montar uma ordem conjunta no AD, que tu só há uma forma, não é só o teu lindo sorriso e olhos e paixão, tens que show them the money. Portanto, tu dirias que é para um investidor que quer se iniciar neste mundo, que o caminho mais recomendável será, de facto, construir relação com... Construir relação. Mais do que tentar procurar oportunidades em mercado secundário. Claro. Não, e depois, isto é na parte dos modelos novos, não é? Nos modelos usados e vintage é todo um mundo diferente e, sobretudo, eu conheço o vintage, eu não conheço tão bem, mas conheço, e estava a contar aí ao Paulo, eu conheço praticamente todos os relógios, todas as marcas mais comuns, dizia vocês, Breitling, Panerais, desde 2000, não é? Nos últimos 20, 25 anos conheço praticamente quase todos os modelos, todas as marcas. E há muitos relógios e modelos que foram descontinuados e, portanto, tu aí consegues encontrar valores super interessantes, super desvalorizados e em boas condições, com caixa, com papéis, e tu consegues encontrar boas peças, muito desvalorizadas já, que estão ou alvo de venda por comerciantes de relojoaria ou por particulares, e que tu consegues comprar dentro do bloco europeu, e eu acho que aí há, por exemplo, um Panerai é uma excelente peça para comprar em secundário via Chrono 24 e tu consegues depois recuperar dinheiro e acompanhar a inflação. Exato, acho que é um erro comprar na loja, não é? Na loja que é mais difícil. Eu tinha depois tenho uma pergunta no final para fazer, não sei qual. Mas acho que podes avançar para essa pronto, nós estamos com 1 hora de podcast. 1h04, meu Deus. Quem está a ouvir João, já... temos tempo, João, terminamos. 5 minutos. 5 minutos. Então, nós focámos aqui imenso na Rolex, porque de facto é a marca do momento, não é? Portanto, assim, digamos, o que é que temos a seguir à Rolex? Os Piguets, portanto, também têm tido uma... Tu tens Holy Trinity, Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Imagina um Patek Philippe, tu tens o Nautilus, que eles até descontinuaram o azul, custava na vizinhança dos 50 mil euros em PVP. Que valem agora 100, não é? Em mercado secundário vale 100, mas já chegaram a valer 200 mil euros. Não é? E por isso eles descontinuaram o azul. O mostrador azul do Nautilus. Que é muito bonito. É muito bonito, espetacular. A seguir tu tens o Audemars Piguet Royal Oak, que é um PVP anda na casa dos 40, entre os 40 e os 50, e neste momento vale 60, 70. Estes que foram muito hype, agora está a acontecer exatamente o mesmo. Ou seja, são estes que de facto são das marcas que mais desvalorizaram em mercado secundário nos últimos anos. Mais desvalorizaram, porquê? Porque foram do way up, foram os que subiram mais e agora são os que estão aqui mais. E dentro das mais comerciais é a Rolex, mas o que é que a Rolex é a única marca que do ponto de vista de luxury, estilo Louis Vuitton, em que um aspiracional consegue chegar lá, não um ultra wealth, porque só um ultra wealth consegue chegar a um Patek, não é? E portanto um aspiracional conseguia chegar a um Rolex e levou um hype gigante. Os Daytonas que conseguias comprar por 12 ou 13 mil chegaram a valer mais de 50 mil euros, não é? Portanto estava o mundo inteiro a fazer isto, a tentar comprar Daytonas, e agora os Daytonas já valem 30, portanto já caíram metade, uma coisa assim do género. E depois tens basicamente provavelmente o relógio mais bonito que alguma vez tive no pulso, que é a Vacheron, que é a terceira marca que completa o pódio, não é? Vacheron Constantin. Vacheron Constantin, tens o Overseas e o azul é de facto é um azul. Eles têm tipicamente depois eles têm muito do mecanismo à vista também, não é? Têm relógios muito bonitos que tu vês os mecanismos, ou não são esses? Sim, quase todos, do parte da verso consegues ver, mas a Vacheron completa o pódio e o Overseas, a meu ver, é do Holy Trinity, é o mais bonito, mais interessante e é o mais simpático do ponto de vista de preço para quem consegue comprar, porque aqui estamos a falar de um relógio que está, se calhar, já ligeiramente acima dos 30 mil euros e que o mercado secundário já está ou no PVP ou abaixo. Portanto, é engraçado que a acessibilidade destas peças começa agora a melhorar e a acessibilidade da Rolex também começa a melhorar, porque de facto o luxo está numa tendência de correção, que provavelmente vai persistir. Esse é um bom ponto para avançarmos para a reta final. Achas que de facto esta é uma tendência que vai persistir e porquê? O que foi mais especulado, não é? E nós, por exemplo, vemos, se olharmos agora sem mas é uma mera questão de reversão para a média? É de reversão para a média e, de facto, os ganhos excessivos que foram feitos, não é? Foi, de facto, hiperbólico e que agora estão a reverter num contexto mais difícil para
mesmo para quem tem capital, ou seja, para quem não é ultra wealthy, para quem tem algum dinheiro, começa a ser um bocadinho mais sensível, sobretudo o aspiracional. Não é? Sobretudo aquele que é o aspiracional começa a ser diferente. E nós vimos Louis Vuitton a cair 11%, quando teve, ou seja, year to date está a cair 11%, Kering está a cair 30%, e temos Hermès e Prada a subir 6% e 20%. É muito engraçado que as próprias cotadas, os ultra wealth estão positivas e os wealth aspiracionais estão mais em baixo. Estão negativos. Estão mais em baixo. É exatamente refletir isso, e a Rolex é um aspirational luxury, não é um ultra wealth. Sobretudo a gênese da Rolex sempre foi um tool e celebration watch. É um bocadinho isso. Portanto, eu acho que há aqui uma grande erosão pelo fator da inflação e erosão do rendimento disponível, e eventualmente se uma crise exógena chocar um bocado sobre os ativos financeiros, claro, então isto é totalmente discricionário, claro, e os relógios vêm por aí, continuam a vir por aí abaixo. Mas a tendência continua a ser correção, sobretudo pelos ganhos hiperbólicos e pelo efeito temporal que houve um lag. É que não nos esqueçamos que em 2022 os relógios continuaram a chegar ao espaço, à estratosfera, já os ativos financeiros... Quando os ativos financeiros já estavam aqui. 15-25%. Houve um spread para cima dos relógios face aos financial assets de 50% ainda em 2022. E agora está aqui um lag temporal que de facto exatamente. Porque é um real asset. Ele não ajusta tão rápido porque é OTC. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Diogo, do teu lado, tens alguma questão para finalizar? Eu só, para curiosidade, só para terminar, eu tenho aqui uma particularidade, precisamente para quem gosta de relógios, eu acompanhei o lançamento, porque depois vi uns vídeos e até fiquei maravilhado. Isto é um comentário final, porque eu não percebo nada do mundo da relojoaria, mas fiquei muito impressionado com o anúncio há uns anos, há 2 anos, penso eu, ou assim uma coisa qualquer, do relógio mais fino do mundo, e perceber o mecanismo daquilo, que acho que até foi da Bulgari, não é propriamente um fabricante. O Octo finíssimo. Aquilo tem, acho que é 1.8mm ou 1.9mm, assim uma coisa qualquer. Pá, é uma coisa, e tu pensares que há mecanismo, que há mecânica naquilo, quer dizer, com coisas com milímetros, não são propriamente, não são relógios digitais, são relógios analógicos, e é impressionante, não é? Ver peças, para mim aquilo é uma peça de arte, não é? Mas eu, particularmente, para quem gosta depois da outra face da relojoaria, que é depois os mecanismos e perceber como é que as coisas funcionam, é impressionante ver como é que um relógio que tem 1 milímetro de espessura ou 2 milímetros de espessura funciona, e para cima disto são relógios muito bonitos. Incrível. O Octo finíssimo. Incrível. Não sei qual é o valor do relógio, não tenho ideia, não acompanhei, mas há de ser uma peça de arte, de facto. João, para fechar, um desafio. Tens todo o teu património, tem que ser investido num relógio durante os próximos 10 anos e só num relógio. Onde é que tu vais investir? Qual é a peça que tu escolhes? Para investimento? Para investimento. Não, mas tens de dar um valor de investimento. Tens de dizer, tens X mil euros para gastar. Tens o teu património pessoal tem que ser investido num relógio. Quer dizer, obviamente que não estou a dizer todo o teu património pessoal, mas o único investimento que tens que fazer é num relógio. Eu neste momento, eu eventualmente iria para ainda o plain vanilla, mais plain vanilla, provavelmente um GMT Master ou um Daytona. Tentaria chegar lá, porque há forma de chegar lá se fizermos as coisas bem feitas com algum conforto. Estamos a falar de coisas que podem subir 100% off da loja, e com algum esforço e trabalho pode chegar lá. Portanto, eu diria um GMT ou um Daytona. Seria já amanhã tudo a subir. Não pode ser Insider, vamos ser acusados de inside trading aqui no canal. Fomentar a especulação. Por algum motivo, o Pepsi é o único relógio que não caiu de valor este ano, com todos os outros Rolex aqui. Está na minha wishlist, não é de morrer. Portanto, muito bem. Eu continuaria a ir por aí. Meus caros, só foi um gosto. Era uma lógica de investimento. Meu caro João Lampreia, muito obrigado, foi um gosto, como sempre, ter-te aqui connosco. Espero que voltes muitas e mais vezes. Acho que ficou vacinado, acho que não volta. Foi espetacular. Não, é espetacular. Eu tenho aqui jantar. Mas a todos que estão a ouvir, boa semana, um abraço, até para a semana. Foi um prazer. Um abraço, Paulo. Igualmente, João, obrigado por teres vindo. Obrigado.